A gente, com esse objetivo desse treinamento, como tem um número pequeno, né, hoje aqui presente no treinamento, a gente fará uma parte teórica, provavelmente 1 hora de aula teórica, e a gente faremos também em outro ambiente uma prática, né? O objetivo de apresentar esse protocolo de resistência de movimento de coluna de RMC vertebral no SAMU. Por que eu deixei SAMU? Porque essa aula não me pertence. Essa aula pertence a um grupo de médicos, enfermeiros e técnicos lá do SAMU de Belo Horizonte, que fizeram treinamento em outros lugares, se capacitaram e trouxeram essas diretrizes, esse protocolo para ser inserido no SAMU de Belo Horizonte. Quando eu falo SAMU de Belo Horizonte, eu estou me referindo também a todas as regionalidades, né? Cidades em torno, a região metropolitana, outros SAMU, SAMU Santa Luzia, todos que sejam regulados pela Central de Regulação de Belo Horizonte. Então, para que nós falamos a mesma língua, eles falam, mas nós somos uma empresa privada, a Atrio Treinamentos é um serviço de ambulâncias e é privado. Mas precisamos falar a mesma língua, entendendo que nós estamos no âmbito externo, no pré-hospitalar, estamos então lidando com situações externas. Você pode se deparar num acidente na rua. Normalmente, nosso serviço que a gente pega uma remoção de um paciente estável que vai para um outro hospital ou que recebe uma alta hospitalar. Normalmente a gente tem pacientes estáveis, mas pode ocorrer em uma situação, se deparar num trajeto, vindo para o ponto zero ou indo para um atendimento, deparar numa situação sinistra, uma situação de trauma, em que a empresa Atrio, a nossa empresa Atrio, as ambulâncias, a equipe terá que então que atuar de acordo com as diretrizes atuais, quando a gente se refere ao novo protocolo, que é o tema da nossa aula de hoje, que é o RMC, restrição de movimento de coluna. Nós precisamos abrir mão de paradigmas, né? E não mais usar o termo imobilização de coluna. A gente fala sempre agora, o termo correto é de dizer restrição de movimento de coluna vertebral. A palavra imobilização, falo imobilização, quando eu falar em imobilização, não vou mais me referir à coluna, vou me referir a extremidades. Vou fazer uma mobilização, né, no braço, antebraço, na perna, no hemisfério esquerdo, hemisfério direito, enfim. Então, toda vez que a gente falar de cervical, ou seja, toda a extensão da coluna, que é as 33 vértebras, eu estou me referindo a cervical, torácica, lombar e sacral, eu estou me referindo então à coluna. Então, quando falar coluna, a gente não fala em mobilização. Bom, ponto, né? Desde que eu atuo no pré-hospitalar, lá no início dos anos 2000, que a gente entrou no resgate, prefeitura, Unimed, né, trabalhando na PH, viraram para mim e falaram assim, olha, trauma igual colar, prancha. Ah, mas só machucou o dedão do pé, né? Mobiliza a coluna, bota colar, bota prancha. E isso era protocolo. Ai de nós chegássemos no hospital com um paciente com histórico de qualquer tipo de trauma, queda, e não estivesse, então, devidamente pranchado, com colar, etc. Aí, isso foi inserido na nossa mente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e agora, depois de uns 20 anos depois, vira para você e fala assim, não é assim mais que funciona. Há critérios hoje para você estar, então, pranchando o paciente. E virar para você quebrar esse paradigma, né? Falar que o que você está fazendo agora é errado, que não se faz mais dessa maneira, é um pouco difícil. A gente ficou um pouco. Eu confesso a você que eu fiquei um pouco resistindo a esse. Eu não acreditava muito nessa situação. Eu não conseguia me ver um paciente de trauma sem colar. Na minha cabeça funcionava assim. Bom, aí, mas espera aí, como assim? Por que então mudar, né? Por que então a gente deve aplicar o RMC na situação? Repetindo aqui, a gente estamos inseridos na nossa cidade, na nossa região, no pré-hospitalar, independente de ser uma empresa privada ou não, a gente vai lidar com o paciente, seja um transporte estável, uma situação que a gente se depara. E lembrar que a medicina, a enfermagem, como eu sempre falo nas aulas, é uma ciência exata. O que eu posso estar aqui falando com você hoje afirmando, amanhã eu posso não mais afirmar e dizer para vocês o seguinte, olha, a partir de agora foi alterado, foi mudado,
foi atualizado algumas diretrizes. Não se faz mais dessa maneira. Se você pensar lá em 2005, lá no Guideline em 2005, quando nós fazíamos ainda, viram, o Vicenti, o ritmo da frequência da RCP, das compressões, ainda era 60 por minuto, né? 60, eram 30 compressões em 60 segundos, enfim, hoje mudou tudo isso. Então a gente tem que estar nos atualizando sempre. O que é de mais atual no nosso protocolo, nas nossas diretrizes, principalmente por nós estarmos respaldados juridicamente também, né? Não ser entendido como você foi negligente numa situação, ele não pranchou o paciente. Não, então você tem um respaldo legal, porque você segue diretrizes, guidelines e também você segue o protocolo da instituição da qual você trabalha, está inserido, né? Pode passar. Então não vamos fazer as técnicas da restrição de movimento de coluna novamente, como a gente fez na aula passada. Vamos estar tirando dúvidas, quais são os critérios que eu então vou fazer, qual maneira que eu vou então transportar meu paciente, sempre olhando, visando o melhor, o conforto, né, do paciente que você vai transportar. Para estar aqui falando de RMC, e a gente está inserido um protocolo desse, uma diretriz dessa na instituição, eu preciso ter um embasamento científico. A gente não pode trabalhar no senso comum. Aí eu acho que é assim, eu acho que aquilo outro, não. Quando você tem embasamento científico, você pode afirmar, né, e segui-lo para qualquer tipo de respaldo. Então, nós precisamos capacitação e treinamento dos profissionais da saúde atuantes no APH, porta de entrada de urgência e emergência dos municípios de Santa Luzia, no caso Santa Luzia, BH, né, e no protocolo de RMC. Porque nós também transportamos paciente para a rede do SUS, às vezes. Estabelecer rotinas de prática de atendimento, a gente precisa estabelecer esse tipo de rotina, porque eu percebo, às vezes, que há muitas dúvidas. Aconteceu aqui na Atrio mesmo, de chegar na casa do paciente, o paciente não tem condições nenhuma de fazer um transporte para um exame. Olha, o paciente está irresponsivo, o paciente está taquicárdico, está dispneico. Como é que eu vou levar um paciente para fazer um exame de rotina paliativo, né? Não dá. Então, o que foi feito, realizado? A gente fizemos suporte básico à vida e encaminhamos o paciente à UPA que estava mais próximo. Então, percebam que nós estamos expostos a qualquer momento estar usando desse tipo de conduta. Oficinas práticas sempre importante na avaliação inicial. As oficinas práticas que aí vem a tomada de decisão da restrição de movimento de coluna. Na minha abordagem, quando eu estiver fazendo o XABCDE na avaliação inicial, faz parte do RMC já, né? A partir da avaliação inicial e da secundária, que eu vou tomar a tomada de decisão. De que maneira que eu vou, então, conduzir meu paciente, transportá-lo? Totalmente imobilizado, prancha rígida, né? Lembrar que eu não posso usar mais a palavra imobilizado. Totalmente restringido em prancha longa, rígida, ou de uma maneira minimalística, ou apenas na maca retrátil. Então eu tenho que tomar essas decisões. Na tomada de decisões, eu preciso dos dados que eu vou encontrar na avaliação inicial, que é o XABCDE. Clube. Chega lá, o pessoal já está panchado. Já está em consideração. Então, o que vai acontecer, Lucas? Por que é importante esse treinamento de hoje? Era interessante que todos estivessem aqui. Por quê? Você chega lá no Jaraguá, o paciente está pranchado, ok. Você vai fazer novamente o XABCD, que o paciente ainda é pranchado. Se você, devido os critérios que nós vamos aprender aqui hoje, rever aqui hoje, você perceber que no critério é restrição minimalística ou não há indicação de restrição de movimento de coluna, você vai levar esse paciente até a ambulância, até a maca retrátil e retirar o paciente da prancha longa e proporcionar conforto na maca retrátil mesmo. Perceba? Mas o pessoal pranchou, tem que tirar no hospital pranchado. Não necessariamente. Se a equipe notou que, olha, não há indicação a restrição de movimento, proporciona conforto na maca retrátil, encaminha para o hospital. O cara estava lá, lá, aí ele foi pôr a carretinha no carro.
Uhum. Na hora que ele abaixou, que ele foi levantar a carreira, travou com o cara veio lá da onde ele estava andando, deitou no sofá, aí deitou Bruce lá, chegou lá, mas não tem que pranchar ele. Não necessariamente. Se eu for na frente, você fica mais dor, você consegue passar por tranquilo, estou vendo aqui, essa posição que eu estou para mim está muito confortável. Não, pranchar não leva isso. E ninguém mais para ele falar qual a dor, né? É o próprio paciente. Então, a ideia, o protocolo, dos objetivos desse protocolo é de fazer melhor pelo paciente, proporcionar conforto ao paciente mesmo. Nem sempre planchamento. E tem a gente vai ver mais adiante, que não pode se passar de 30 minutos pranchado. A ideia é que o protocolo até 30 minutos, paciente, mais do que isso, já muda o protocolo, já muda a maneira que você vai conduzir o paciente. Nós já afirmamos, acordamos já, eu, o Milton, o Flávio, eu já falei para ele o seguinte: tem um paciente com lesão de coluna, um paciente que, né, tal, vai fazer um transporte, precisa fazer um transporte com um dispositivo rígido. Hoje nós temos a maca vácuo. A maca vácuo é um dispositivo que ela modula todo o dorso do paciente, e se precisar lateralizar, qualquer maneira, e esse paciente pode permanecer até 8 horas numa maca vácuo, com total conforto, do que numa prancha rígida. Apareceu aqui, nós temos que ir lá, um paciente lá em Governador Valadares, teve TRM lá em Governador Valadares, tem que trazer aqui para o Martedei. Como é que eu vou trazer um paciente desse numa prancha rígida? Regaça o cara. E também, trazer uma maca retrátil também, talvez não seja indicação. Mas se eu não tenho a maca a vácuo, vai vir na maca... Né, mas o dispositivo, hoje, ele não é eu que acho, não. Ele está inserido no protocolo. Entendeu? Então, só para a gente... como eu vou falar de avaliação inicial, é necessário falar novamente para a gente ter uma compreensão do RMC. Sei que o Flávio já deu essa aula, você já leu, tal, mas é bom sempre falar de novo. E saber que a diferença entre urgência e emergência, que a emergência, a vida e a morte caminham lado a lado, separadas às vezes por um curto intervalo de tempo, e define o resultado final entre viver ou morrer, né? Conhecimentos são fundamental, divulgar é importante, fazer esses cursos é importante, e as tomadas de decisões, para serem mais assertivas, a gente tem que treinar, a gente tem que praticar, sempre. Eu fiz o curso já não tem um mês, vamos fazer de novo, não tem problema. A gente memorizar bem. Pode seguir, por favor. Aqui, lembrar que a gente continua seguindo a legislação, né? As portas de entrada dos pacientes do SUS, as UPAs 24 horas, a central de regulação do SAMU, a legislação está na Polícia Nacional de Atenção às Urgências, que você pode imprimir em PDF a qualquer momento pelo site do Ministério da Saúde, onde fala sobre todas as portarias, principalmente aqui a gente está falando agora da telemedicina, né, da prática pré-hospitalar. Segurança, acho que a gente sempre fala de segurança, lembrar da segurança pessoal, né, que justifica as precauções universais, avaliar a cena, lembrar que a gente não é herói, um socorrista ferido não vai poder cuidar de ninguém. Bom, sempre a gente lembrar disso, né? A exposição que nós ficamos biológicas, com vírus, bactérias, acidentes com pérforos, né? A gente tem que estar sempre nosso cartão de vacina em dia, paramentados com EPI, nós temos o cinto de segurança. Mas eu tirei o cinto um pouquinho aqui, porque estava... porque não tem... Não, a ambulância outro dia sofreu um acidente aí, né? Imagina, sem cinto a coisa fica pior, fica difícil, né? Se precisa fazer um procedimento no paciente, para a ambulância, encosta ela, né? Ô Lucas, encosta aqui um pouquinho, eu tô precisando fazer um procedimento aqui. Muito melhor do que você levantar e tentar fazer, um cara te fecha lá, você precisa pisar no freio, eu vou parar lá na frente, eu vou sofrer um acidente, né? Aí tem colegas no SAMU que teve fratura de úmero, ficou 6 meses afastado, né? Então,
Para a ambulância, vamos tratar isso aqui e tal, e continuar. É o que eu acabei de falar. É lembrar que a prioridade para o segurança do socorrista, em primeiro lugar, já falei isso aqui, a situação. Estar atento aos riscos para a segurança, fogo, fios elétricos caídos, tráfico de veículos, armas, em um agressor, etc. Aproveitar a oportunidade falando sobre isso, a gente já está pensando em fazer um curso para os condutores, brevemente, talvez, na semana que vem, a gente está pensando já, que é sobre produtos perigosos. Eu sei que vocês viram isso lá no curso de CVR lá de vocês, mas é bom a gente retificar e a gente lembrar de sinalização, de como posicionar a ambulância na cena. Isso sempre é importante, a gente estar falando a mesma língua, né? Isso é até bom para os técnicos assistirem essas aulas também, para saber a importância e a responsabilidade que o condutor tem na cena. Né? Então, antes de iniciar qualquer atendimento na situação, o que realmente aconteceu, qual o mecanismo de trauma, quantas pessoas estão envolvidas, necessário apoio ao atendimento. Em situações de clínicas, por exemplo, não vou citar nomes aqui, teve uma hora que ele entrou no WhatsApp com a gente no grupo, o paciente já está na ambulância, o paciente está quase entrando no PCR. Né? Então tem que comunicar, chegar, passar a situação para a gente já pensar na regulação. Né? Ô Flávio, o que você acha? Vai para a UPA, vamos lá, o que vai fazer e tal. Já põe um paciente, tá lá, já assumimos um paciente gravíssimo, que não era uma avançada, era uma básica, era uma avançada. A gente tem que tomar muito. Chegou, o paciente está inconsciente, está grave, a parcial tem que ser rápida. Ser menos de 60 segundos. Chegou, fez o AX/ABCDE lá, não, o paciente está assim, assim. Porque a pessoa vai, depois de 5, 10 minutos, fala ainda pra gente, já está na maca nossa aqui. Né? É complicado. Pode passar. Então chegou, vítima grave, inconsciente, pedir ajuda sempre. Lembrar sempre desses riscos eminentes. Eu aprendi há pouco tempo com o Xandinho aqui, ele me ensinou o seguinte: Anderson, não existe, eu falar, área segura. Ele sempre fala assim, né? A área tá segura? Não, essa área, hoje a gente usa um pouco essa nomenclatura de a área está controlada, porque essa área segura, a qualquer momento ela pode não estar mais. Então, no presente momento de atendimento, ela está controlada? Opa, beleza, vamos atender. Olha, não, peraí, algo errado aqui, algum risco iminente. Para tudo. Vamos corrigir isso para a gente continuar a atender. Eu estou atendendo ali, está um risco de desabamento. Estou atendendo ali, vai um risco de explosão. Tem um gás vazando aqui. Para tudo. Vamos corrigir a segurança para depois a gente dar continuidade ao atendimento. Atropelar todo mundo. Tem que sinalizar. E isso já aconteceu. Isso não é fictício. Já aconteceu. Já vi lá no sul, parece, no Rio Grande do Sul, a menina que foi atropelada. Rodovia, principalmente, é muito perigoso, cara. Principalmente depois após uma curva, né? Então, sinalizar devidamente com os cones. Se você não tiver cone, galho, qualquer coisa que possa, de alguma maneira, ajudar na sinalização. Porque a gente aprende, a ideia, o objetivo é salvar uma pessoa, cuidar de uma pessoa e não se tornar vítima. Se a gente perde essa preocupação com a segurança, fica muito difícil. Eu quero sair para trabalhar, quero voltar para minha casa mais tarde, encontrar com minha família. O objetivo é esse, né? Abordagem inicial, avaliação da vítima. Vamos lá. É importante nós estudar todos os sistemas que compõem o corpo humano, porque nós trabalhamos no APH, eu gosto sempre de dizer isso, a gente não faz diagnóstico em APH, então nós trabalhamos com sinais e sintomas o tempo todo. Então, se você não sabe aferir dados vitais, você não sabe entender, fazer uma leitura do que o corpo está falando com você, o corpo está conversando com você não vai conseguir atender ele. O corpo ele tem os alarmes, ele vai te falar, se um desses sistemas começar a dar pane, ele vai acender um carro, alguma coisa no carro começa a dar errado. A luz da injeção acendeu, porque algo está errado ali com a injeção do carro. Aquela parte elétrica ali tá. O corpo também da mesma maneira. Ele reage com febre, com dor, com taquicardia, com hipertensão ou hipotensão, ou com limitação diminuição dos movimentos, a pupilar. Então, assim, tem vários sinais e sintomas que apresenta, e a gente precisa aprender também a tocar o paciente. Muitos colegas socorristas, eles fazem a leitura do paciente visualmente apenas. Tá bom, isso
né? Não, é tocar, auscultar, palpar, né? E faz um exame físico. Já aconteceu muitas vezes, isso já aconteceu comigo, da gente não vasculhar o dorso do paciente, chega lá na porta do jornal que mete o lateralizado, tá uma perfuração tórax que a gente passou. Depois que aconteceu isso comigo, cara, todo paciente eu sempre faço rolamento 90 graus, vasculho o dorso, explorando, porque ainda mais o paciente inconsciente que não pode te falar onde está doendo. Então a gente tem que aprender a examinar, tocar nosso paciente para ver, né, fazer a semiologia e os sinais e sintomas o tempo todo. Você viu? Pararam a nossa ambulância vindo do aeroporto, né? Parou nossa ambulância e tal. Eu falei, seu Lucas, vamos prestar atenção, né? Tem jeito. Paramos lá, que o carro acabou a gasolina. E um cara dentro do nosso carro, ele cortou o pescoço. Aí tá lá com a mão cheia de sangue, o pano assim, né? Aí eu fui assim, peraí, deixa eu ver. Não, deixa eu ver, eu preciso ver. Pra fazer um curativo aí e tal. Quando eu fui ver, o cara tá com a mão sangrando no pescoço, bêbado, pra chamar atenção. Aí os caras chegam, mentira, você botou pescoço, tirou não sei o quê. Os caras ficou putos. Lucas, vamos levar esse cara lá na UPA? Deixa eu ir lá na UPA e vim embora. Entendeu? Beleza. Então, a regra mnemônica aqui de novo, né? Você que está começando, faz igual o Flávio falar, né, Flávio? Vamos pregar aqui na parede, lá em cima, né? E todo dia lembrar disso aqui. E isso aí. Isso tem que estar na tua mente o tempo todo. Porque se você ficar pular muito o passo a passo na regra mnemônica, você se perde o foco. Perde o foco do atendimento. Então você tem a letra A, que é a abertura de vias aéreas. Agora eu vou chamar a atenção de vocês o seguinte: no trauma, a letra A, a gente se fala controle de vias aéreas, né? Nem sempre agora. Você vai chegar, vai abordar, nem sempre você vai chegar colocando colar cervical no paciente mais. Você vai fazer sua avaliação primeiro. Letra A, vias aéreas está pérvia. Por que não? Os estudos apontaram que quando você põe o colar cervical algumas vezes, você vai estar dificultando as vias aéreas. Você pode estar pressionando a jugular, pressionando a traqueia. Então, vamos primeiro fazer a avaliação e depois o colar cervical ele vai ser inserido no paciente se necessário. Isso aqui muda também. Tá? A letra B, vamos ver a ventilação desse paciente, auscultar, a frequência, vamos, né, observar. Letra C, circulação, como é que está a parte hemodinâmica desse paciente, o pulso, perfusão capilar, né, sinais de cianose, B e C. E contenção de pequenas hemorragias, ou seja, quando eu falo hemorragias controláveis, aquelas que você consegue fazer com um curativo compressivo, as hemorragias venosas, que é mais fácil de controle, né? Vamos fazer tudo na letra C, a parte hemodinâmica. A gente confunde muito isso, a hora de aferir pressão arterial, nem sempre. Eu estou falando de uma avaliação inicial. O que é mais importante é saber se o paciente tem pulso, né? O pulso está e tudo. E a parte hemodinâmica, falar de pressão arterial, pode ser até na avaliação secundária. Mas o mais importante a nível de primeira avaliação, né? Vamos controlar isso. Há sinais de choque, né? Quais são os sinais de choque sem a aferição da PA? Você pode ver pela confusão mental, você pode ver pela paciente, a palidez cutânea, etc. A deficiência neurológica, a letra D. Déficit neurológico, hemiparestesia, plegia à direita ou à esquerda, diminuição, alteração pupilar, tudo, etc. E a exposição, que é aqui que a gente vai trabalhar isso aqui também. Depois que você fez a sua avaliação inicial, aí nós vamos decidir qual que é a maneira na letra E. Nós vamos trabalhar e remover nosso paciente, transportar nosso paciente, que não vamos ver isso aqui na letra E. Pode falar. Bota aí. Letra... Era muita dúvida. Sim. Tá quebrando o paradigma. Pegar esse jogo, sim. Prancha, bola cervical. O cara cortou a unha. É isso que a gente quer chegar. Claro, vamos lá. Então nós aprendemos na letra A que, além de promover a
né, as vias aéreas, tirar qualquer objeto ováceo, qualquer você obstruindo as vias aéreas, vômito, sangue, prótese, qualquer coisa do tipo que possa obstruir. Então, a letra A gente aprende que é desobstrução das vias aéreas, promover a vias aéreas pérvia, na letra A. Só que quando a gente fala de trauma na letra a gente vem automaticamente, sempre foi assim, o protocolo sempre colocou assim, na letra A, além de vias aéreas, colar cervical. Opa, peraí. Agora não. Eu preciso avaliar meu paciente como um todo e depois sim eu boto um colar cervical. Pode haver uma situação que colocar o colar cervical, de repente, nessa situação, entre risco e benefício, é um benefício botar o dispositivo no paciente. Mas quem é melhor para saber? É o próprio paciente. Se ele estiver sentindo dor, ele não vai ficar mexendo. Né? Eu tenho um paciente lá que caiu, está agitado, está confuso. Para lá e para cá. Se eu tentar colocar um colar cervical nele naquele momento, como nós fazíamos antes, não que tem que pôr, é obrigado, tem que pôr. Ele vai fazer mais força ainda. E aí, mais chance de ter a piora da lesão. Sim. A dificuldade que é você com um P1 colar cervical é um desastre. Né? Desastre. Você está deixando tudo lá. Não, Na nossa, eu não tinha. Tinha que chegar com isso lá perfeito. Exatamente. E é errado a gente pensar que você colocou o colar cervical, o paciente está devidamente restringido a coluna dele. Não está. O colar, estudos demonstram que em torno de 70% só de movimento, porque os demais ele consegue fazer. 40, né? Ainda foi legal. 40. O paciente tem movimentos ainda. Ele consegue, mesmo com o colar cervical, se movimentar. O que nós consideramos o paciente devidamente restringido é quando alguém segura o crânio, a cabeça do paciente ali, juntamente com o dispositivo. Aí a gente considera que realmente está restringido o movimento da cabeça e cervical. Então, só para chamar a atenção de vocês, muitas vezes, e estudos demonstraram o seguinte: você chega e faz a avaliação inicial, botou colar, às vezes você perde a oportunidade de ver desvio de traqueia, né, de algum tal regurgitamento de jugular. Você botou colar ali, vai fazer outras coisas, e só que você está ferrando uma prioridade ali. Então é importante você fazer esse estudo, depois, vamos restringir o movimento? Vamos restringir o movimento. Bote o colar cervical, né? A clínica do trauma. Quando a gente começa a trabalhar isso, a gente tem trauma, imobilizar, ossos, povos. Imobilização, velho, de uma teta para esses sinais clínicos, chega no hospital com a múmia. É a múmia, exatamente. É o que eu chamo de a clínica do trauma. Para que existe essa regra mnemônica? Justamente é isso. É para você fazer como se fosse um checklist. O que ameaça a vida do paciente primeiro? Bom, as vias aéreas. Realmente, o paciente não tiver vias aéreas pérvias, ele vai asfixiar, vai ter uma parada respiratória e parada cardiorrespiratória. Por isso que é uma prioridade na letra A aqui. A letra B é uma prioridade, porque se eu não corrigir a ventilação do meu paciente, se eu não oferecer O2 suplementar para ele, vai ter uma parada respiratória. Vai fazer uma hipóxia, uma asfixia, vai entrar uma parada. A letra C, muito importante também, se eu não corrigir pequenas hemorragias e a parte hemodinâmica do paciente não for assistida, esse paciente vai chocar, vai evoluir. Letra D, importante o déficit neurológico, a gente está consciente, está inconsciente. Muitas pessoas abordam o paciente, a primeira preocupação é o Glasgow. Qual que é o Glasgow? Não, calma. Né? O que vai matar esse paciente primeiro, na letra A. Às vezes o Glasgow dele já está rebaixado. Mas se você não fizer uma manobra para ajudar as vias aéreas, vamos atentar na regra. E vamos pensar assim, você está tratando a letra D ou a letra E. Olha, percebi que a respiração do paciente está ruidosa. Volta na letra A. Corrigiu, beleza, vou continuar lá fazendo a bandagem numa fratura lá na extremidade, beleza. O paciente está hiperventilando agora, está ficando cianótico. Volta para a letra B. A letra A tá beleza? Vamos ver a letra B. Vamos ver a letra C. Então você está sempre... você faz... Na hora que você chega na cena, aborda o paciente, você faz durante o atendimento,
no transporte. Quando você chega os pacientes no hospital, o médico vai lá de novo fazer, vai lá na cabeceira, não é? Quando a gente chega lá no hospital, o cirurgião vai lá na cabeça de novo e faz tudo novamente. O XABCDE, tudo lá de novo. Então, isso serve para que nós não percamos o foco, a gente não caia em ciladas. Porque você começa a dar muita ênfase em uma coisa só e outras coisas que estão comprometidas. Né? Outras prioridades estão comprometidas. Em torno, acho que 2018, 2019, já foi inserido na edição do ATLS, PHTLS, já falando sobre a inclusão do X na avaliação inicial. Por que eu falei antes do A, B, sem colocar o X? Primeiro, isso aqui o ABCD a gente pensa mais em situação clínica. Mas agora eu tenho uma letra X na minha regra mnemônica no trauma. Por que a letra X? O que vai matar o paciente primeiro, o que mais mata, eu vou fazer a pergunta para vocês aqui. Ó. O que mais mata num trauma? Paciente com vítima de trauma, o que mais mata no paciente de trauma é o quê? Choque hemorrágico. Né? Então, o que a gente tem que corrigir de imediato aqui? Quando eu falo, quando a gente está falando de uma sequência, é claro, se você está de 1, 2, 3 colegas, ele vai fazer isso de uma forma simultânea. Mas a gente tem que lembrar que a letra X é uma prioridade. Eu preciso fazer o X de uma hemorragia grave, uma insuficiência sanguinante, eu preciso fazer a contenção à hemostasia dessa hemorragia. Eu tenho que parar essa hemorragia e seguir adiante, letra A, B, C, D, E. Você está trabalhando em equipe. Então, enquanto você está eu estou lá no tourniquet, estou fazendo uma contenção, você está nas vias aéreas, o colega já está promovendo já os dispositivos para ventilar, outro já está fazendo. Então, é de uma maneira simultânea e organizada. Mas sempre lembrar o que vai matar na situação primeiro é a hemorragia sanguinante. E a gente faz, existem vários dispositivos além do tourniquet, né, de fazer em ossos longos. Que dá para visualizar, né? Você pode ter uma insuficiência sanguinante interna? Pode. Ter uma ruptura de aorta, um vaso calibroso abdominal? Sim. Né? E o paciente evolui muito rápido. Então, vamos supor, você observa a situação, um cara teve uma perfuração de arma de fogo e provavelmente atingiu um órgão e ele já está chocando na tua frente. Já pensa assim, é uma insuficiência sanguinante, porém uma hemorragia interna. Então, como é que você vai fazer para tratar de uma maneira? Já que não está tendo visivelmente, né, o sangramento, está vendo? Você vai controlar o quê? Tratando o choque. Vai começar a tratar o choque. O paciente está evoluindo. Tem que ser rapidamente removido para um hospital de médio e grande porte para fazer uma laparotomia, para explorar e para conter essa hemorragia imediatamente. No caso do abdômen, do tórax. Sim, no trauma pode ter tido uma ruptura, vai evoluir muito rápido, é verdade. Visualmente. Tava rígido. Tava sentindo só dor, os caras sentindo só dor e não tinha nada. Assim. Pode ter tido uma lesão, uma ruptura hepática, ou sei lá. Eu quero chamar a atenção uma coisa aqui, não fala de hemorragia. Hipovolemia, eu falo choque hemorrágico ou choque hipovolêmico. É a mesma coisa? É a mesma coisa de choque hemorrágico? Eu tenho um paciente, um grande queimado, com uma severa desidratação. Ele está perdendo o que mais? Líquido. É um choque hipovolêmico, não é? Concorda? Ele está tendo um choque hemorrágico ou hipovolêmico? Hipovolêmico. Você está vendo sangue? Mas ele teve um choque hipovolêmico. Não é hemorrágico. Então não é a mesma coisa. É a mesma coisa? Vocês percebem a diferença? Eu tenho um choque hipovolêmico devido à hemorragia. Choque hemorrágico. Então, um choque hipovolêmico devido a uma desidratação severa. Perda de líquido. É uma discrepância ali, é um desequilíbrio hídrico do paciente. Ou por sangue, ou por líquido, plasma. Entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidado. É choque hipovolêmico, mas espera aí, tá perdendo o quê?
Tá perdendo sangue. Ah, sim, então. Entendi que a hipovolemia é devido a uma hemorragia. Acho que seria um choque séptico, outra coisa, assim. Eu estou chamando a atenção, a gente costuma falar assim, o paciente com choque hipovolêmico. Tá, mas eu já vi isso até o médico questionando isso na central uma vez. Mas vem cá, tá perdendo o quê? Essa hipovolemia devido o quê? A qual perda? Ah, tá perdendo sangue aqui. Não, opa, então é uma hipovolemia devido a uma hemorragia, né? Um choque hipovolêmico. Olha, eu tenho um paciente, um grande queimado aqui. O grande queimado ele perde muito líquido, rapidamente. Ele desidrata muito rápido e lesa os rins assim com força. Ele vai ter uma hipotensão, uma taquicardia, devido à hipovolemia de quê? Líquido. Corpo. A questão hídrica do paciente. Entendeu? Então, para a gente não confundir isso. Então, acrescentou X. Não. Diversas situações o paciente pode levar. Olha, vou chamar aqui, eu li uma coisa muito interessante. Foi essa semana que eu li. O médico chamou a atenção disso. O idoso, ele faz muito choque hipovolêmico. Por quê? Ele não bebe, ele não tem vontade de beber água. Ele quase não bebe água, se não ficar no pé dele. Pouquíssima água. Às vezes. Olha o idoso ali. Bebe pouca água. Eu tô me policiando. Agora eu tô com uma garrafinha do meu lado, que eu percebi que eu não tava bebendo água. Não está aqui hoje, mas deveria. E a desidratação, a hipovolemia, ela chama muitas doenças. Ataca os rins, principalmente, né? Infecção, muitas outras coisas. Então, o idoso, às vezes você chega lá, o paciente está prostrado, bem cansado. Olha só, a desidratação ela causa confusão mental, ela causa fraqueza, ela causa sonolência, vários sintomas devido a uma desidratação. Aí você chega no idoso, você acha que é infecção urinária, acho que é isso. Você vai ver a desidratação. Isso tudo desidratado, tudo desidratado. Uhum. A insolação. Sim. Interessante que você não perde só água, sai, exatamente. Ô, Flávio, é importante você falar isso. Quando eu estou falando de hidratação, eu me refiro aos eletrólitos que são importantes ali. Potássio, sódio, cal, vai tudo, magnésio, tudo ali. Os íons, exatamente. São importantes por diversas funções enzimáticas do nosso corpo, né? Então, o idoso tem isso. Muitas vezes, a maioria dos pacientes que eu pegava, Unimed, que eu pegava idoso, eu já me atentava para isso, pode ser um quase hidratação, puxa muita coisa. E eu não sabia que até confusão mental a desidratação dá. Se o cara tá com muita sede tensa, vai um cara num deserto, começa a ficar confusa, né? E até um áreas assim, no meio do...